Fala galera do Trecho, beleza? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Adson Rodrigues, eu sou engenheiro civil, especialista em inspeção e fiscalização de obras, tenho aí mais de 15 anos de experiência nesta área e também sou certificado pelo Instituto Brasileiro de Concreto, o IBRACON. E no vídeo de hoje eu quero passar um pouquinho para vocês a respeito de moldagem e cura de corpo de prova, um item muito importante para o controle de qualidade nas nossas obras, o controle das estruturas. E eu percebo que ainda uma galera no mercado aí, alguns profissionais, não dão a devida importância para esse assunto. Mas eu acredito também que isso acontece por falta de conhecimento. Então eu convido você para vir para a tela do meu computador, onde a gente vai dar uma olhada, dar uma lida juntos na norma, nos principais tópicos do que diz respeito à moldagem e cura de corpo de prova. Mas antes eu convido você para se inscrever no meu canal, ative o sininho, deixe um joinha e deixe os seus comentários ao final desse vídeo, dizendo o que você achou do vídeo, alguma dúvida, que assim que puder eu vou responder, beleza? Então depois da vinheta a gente vai para a tela do meu computador e dá uma lida na norma que diz respeito à moldagem e cura de corpo de prova, beleza? Então até daqui a pouco. Então galera, estamos de volta aqui, já na tela do meu computador. Vamos abrir aqui a pasta que eu tenho todos os arquivos referente à inspeção, controle e fiscalização de obras. Quem quiser essa pasta, eu vou deixar na descrição do vídeo. Você pode baixar essa pasta aqui gratuitamente também, tá? Mas para ajudar a galera aí. Deixa eu alinhar aqui o som. Aqui nessa pasta tá tudo separadinho também por atividade. Aqui concreto, forma e escoramento tem uma norma, concreto fresco são essas normas, aço, essas normas, concreto endurecido, concreto endurecido, cimento, concreto protendido e aço. Tudo separadinho por atividade. Aqui uns assuntos gerais para a prova. Quem for fazer a prova lá no IBRACON, tem uma prova teórica, né, geral. Cai alguns desses assuntos aqui, bacana para estudar. NRs. E aqui uma pequena introdução do curso que eu tenho, voltado para inspeção e fiscalização de obras. A galera que quer obter um conhecimento, quer entrar na área, quer fazer a certificação, né? Esse curso também ele tem um certificado de 80 horas, que é exigido lá pelo IBRACON, para quem quer solicitar a certificação. Pode apresentar esse certificado que é válido lá. E aqui tem o programa do IBRACON de qualificação, PC09. Aqui ele escreve tudo que você precisa para pedir a prova, como é que você faz, né, quem pode, quais os requisitos para qualificar. E quem tiver alguma dúvida referente ao curso ou até a qualificação, pode me chamar no WhatsApp. Eu vou deixar na descrição do vídeo o meu número do WhatsApp, ou no próprio site lá do curso também tem meu WhatsApp. Pode me procurar aí que eu tento esclarecer o máximo possível as dúvidas aí da galera, beleza? Vamos aqui, concreto fresco. Não, hoje a norma é de concreto endurecido. Opa, desculpa, concreto fresco mesmo. É a 5738, que justamente descreve os requisitos de moldagem e cura de corpo de prova. Vamos dar uma lida nela aqui rapidamente, pegando os principais tópicos. É uma norma pequena, tem 14 páginas só. Vamos descendo aqui. Aqui é a tabela de moldagem, deve ser alguma emenda, né? Substituir pela tabela. Então já vamos aqui que a tabela ao decorrer da norma deve estar errada, e eles fizeram um adendo
para substituir aqui a tabela 1. Essa tabela aqui é a tabela de número de camadas de moldagem. Eu já vi muitos aí profissionais que na hora do recebimento do concreto vai fazer a moldagem, né, e faz de forma errada. E na realidade é por falta de conhecimento mesmo, não é porque quer fazer errado. Porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento, não sabem que existem as normas, e profissional do mercado, isso que é o intrigante, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo, o exemplo que a gente mais usa, que é o corpo de prova de 100, de diâmetro de 100, né? Que é 100 por 200. Vamos lá, se você for fazer adensamento mecânico, usar um vibrador, alguma coisa nesse tipo, você tem que fazer em uma camada. E se você fazer ensaio manual, ou adensamento manual, que é socando, né, com a haste, você tem que fazer 12 golpes em duas camadas. Então você enche até a metade, depois dá 12 golpes espaçadamente, enche o restante, dá mais 12 golpes, entendeu? E esse procedimento é muito importante para que o ensaio de resistência não seja mascarado. Eu já vi, e isso ainda depende do abatimento, do ensaio de snap test, que a gente vai até comentar esse ensaio nos próximos vídeos. Eu já tenho até um vídeo aí falando, você pode até procurar aí, né? Mas eu vou fazer um vídeo novo aí, nesse mods, a gente lendo a norma. Tá? Então aqui diz que se o abatimento for superior a 160, a quantidade de camada deve ser reduzida pela metade. E se for um número fracionário, arredondar para o inteiro superior mais próximo. Então vamos aqui, no nosso caso. Se o slump der superior a 160 milímetros e a gente for fazer adensamento manual, nós temos que fazer em uma camada de 12, não duas, entendeu? Então hoje nós temos que ter conhecimento da norma para executar os serviços, e a galera não presta muita atenção nisso. Às vezes, se você adensar demais, pode ser prejudicial para o ensaio, e se você adensar de menos, também é prejudicial para o ensaio. Então tem que fazer conforme a norma, porque nos requisitos da norma que é considerado o ensaio, né? Então vamos aqui passando mais para frente. Aqui fala da aparelhagem, né? Os mods, é basicamente o que a gente já usa mesmo, né? Tem que ser um material não absorvente, a altura tem que ser igual o dobro do diâmetro, né? Então aí aqui tem de 10, 15, 20. Antes a gente usava de 15, né? Quem é o pessoal mais antigo lembra o corpo de prova de 15 de diâmetro e 30 de altura, grande pra caramba, pesado. Aí agora a gente está utilizando mais os de 10, né? Aqui tem os primáticos, os corpos de prova prismático. A gente vai ver também como é que faz para fazer essa moldagem, né? E aqui tem sempre as tolerâncias aqui, né, da forma. 2% para altura e 1% para o diâmetro. E isso tem que ser medido, tá, gente? Tem que pegar o paquímetro e ir medindo regularmente a sua forma para ver se não está saindo da dimensão, se não está passando da tolerância dimensional. Porque se você fazer um ensaio de resistência com um corpo de prova que não está dentro dessas medidas, com as suas respectivas tolerâncias, o ensaio vai estar mascarado. Não vai coincidir com o resultado de resistência que está lá na estrutura, entendeu? E isso é muito grave, né? A gente faz o controle para saber justamente como que está a estrutura que está lá no campo, a estrutura do prédio, a estrutura da fundação. E se você faz um ensaio que não representa a estrutura que está lá, não vale de nada. E isso é muito perigoso, porque você pode fazer um ensaio no seu laboratório que está bom e na realidade lá a estrutura não está boa.
entendeu? Então é muito perigoso, né? Aqui as características gerais, a lateral e a base do molde deve ser de aço. Não, então aqui material não absorvente. Isso daqui a galera faz, aqui ó, periodicamente que eu falei, fazer o controle geométrico. Então, periodicamente você tem que fazer as medições com paquímetro, ver se a forma não está abrindo, se não está amassando, não está perdendo, né, a dimensão do corpo de prova, né? Aqui a haste de adensamento, é aquela haste que a gente usa para fazer o adensamento, aquela haste de ferro, ela tem um padrão, né? Não pode ser qualquer ferro. Às vezes a galera perde aquele e usa um pedaço de madeira, pega um ferro de um vergalhão. Não pode, aqui tem ó, a haste certinha, tem que ser a superfície lisa, né? Diâmetro 16 mais ou menos 0,2 milímetros, o comprimento de 600 a 800 milímetros, né? 60 a 80 centímetros. Então aqui a norma descreve tudo. Aqui o vibrador, no caso se você fazer o adensamento mecânico, né? Aqui descreve até o tipo de vibrador que você deve usar, né? Vamos lá, as amostragens. Quem não assistiu à última aula, eu tenho uma aula, vou até deixar na descrição do vídeo, uma aula como é que se faz a amostragem para a preparação do corpo de prova. Vou deixar na descrição do vídeo que a gente fez um vídeo descrevendo em cima dessa norma aqui, NBR NM33. Tá vendo que como uma norma chama a outra? Então não adianta, você tem que conhecer as normas para poder fazer o serviço de acordo com os requisitos, né? Registrar para obter a data, então você tem que fazer um relatório, né, de registro, né, com a data, a hora da moldagem, aonde que aplicou o concreto, justamente para você ter a rastreabilidade, né, do ensaio. Quando você for fazer o ensaio, você tem que saber aonde que está aplicado, tem que ter mapeado aonde foi lançado esse concreto, né. Aqui o abatimento, que é o ensaio de slump test, é essa norma aqui, né, a gente vai comentar ela também, né, nos vídeos mais para frente. Talvez já deve ter até nesse momento que você está assistindo, dá uma procurada aí, talvez já tenha, tá ok? Quando necessário, determinar o teor de amostragem, o teor na amostra de concreto de acordo com o teor de ar, né? Essa norma aqui a gente vai falar sobre ela também. No caso de concretos que contenham agregados e elevada porosidade, de acordo com a 9833. Então, para teor de ar incorporado, temos duas normas, né? Temos essa NM47 e tem a NBR 9833. Aí você deve saber quando usar uma, quando usar outra. A gente vai também falar sobre isso aí. Agora aqui, procedimento de moldagem. As dimensões básicas do corpo de prova devem ser no mínimo 4 vezes maior que a dimensão máxima do agregado graúdo. O que significa isso, gente? Até para você dimensionar o tamanho da forma, se você vai usar de 10 de diâmetro, né? A forma de 10 ou de 15 ou de 20, você tem que saber o diâmetro nominal do seu agregado graúdo. Se você for usar uma pedra até 2,5, você vai usar de 100, que é 25 milímetros, você vai usar o de 100 milímetros, que é 4 vezes maior do que a dimensão do agregado graúdo. Agora, se você for usar acima disso, se você for usar no seu concreto uma pedra com diâmetro superior a 25 milímetros, você já não pode usar o corpo de prova para fazer a moldagem, né, de 100. Você tem que usar o maior, aí você já tem que pular para o 150. Entendeu? Então isso tem que ser verificado também. Vamos ler aqui. As partículas de dimensão superior à máxima nominal que ocasionalmente sejam encontradas na moldagem do corpo de prova devem ser eliminadas com o peneiramento do concreto, de acordo com a NM 33. Isso daqui
se tem partícula solta, mas isso aqui dificilmente a gente usa. Eu, particularmente, 15 anos de obra, nunca usei isso aqui, tá? Aqui, ó, a preparação dos moldes, uma coisa muito importante. Antes de proceder à moldagem de prova, as bases devem ser convenientemente revestidas internamente com uma fina camada de óleo mineral. Óleo mineral, gente, não é óleo diesel, nem óleo de motor, é óleo mineral. Tem um óleo específico para fazer, para você passar, né, no corpo de prova antes de você jogar o concreto, que é justamente para quando você for fazer o desmolde ele sair facilmente. Você não pode bater para desformar. Se você ficar batendo, já vi muito isso. O pessoal faz a moldagem do corpo de prova. Deixa eu voltar aqui. O pessoal faz a moldagem do corpo de prova e não coloca nenhum óleo, nenhum desmoldante, e na hora de desmoldar fica grudado, aí tem que ficar batendo, e nessa que você fica batendo, você está perdendo ali a resistência do corpo de prova. Na hora que você for ensaiar, ele já não tem mais resistência, dá resistência baixa, e aí você pensa que é a sua estrutura que está com problema. Aí cria todo aquele alvoroço, você vai ter que ir lá fazer extração na estrutura, fazer exame de colorimetria, e normalmente você verifica que a estrutura atendeu. E aí, o que foi? Foi algum erro de moldagem ou de coleta da amostra, ficou batendo na hora de retirar o concreto, o desmolde, né? Desmoldar. Então, tudo isso tem que ser prestado atenção e tem que ser levado em consideração para que não haja problemas no ensaio. Vamos voltar aqui para a tela do meu computador. Aqui, ó, a superfície de apoio dos moldes deve ser rígida, horizontal, livre de vibrações e outras perturbações que possam modificar a forma e a propriedade do concreto dos corpos de prova durante a sua moldagem e início de pega. Então, onde você for armazenar o corpo de prova, quando você molda, tem que estar longe da movimentação de máquinas, né? Não pode estar próximo onde vai passar caminhão, porque isso vibra, e uma vez que o concreto iniciou o seu pega, se ele tiver qualquer vibração, ele desgrudar, ele desagregar, já era, não vai grudar de novo. E aí vai ter problema no ensaio. Então são tão simples recomendações que a norma nos dá, já prevê isso, né? E às vezes o pessoal não se atenta muito. Moldagem aqui, ó. Agora a moldagem em si. Proceder a uma prévia remistura da amostra, né? Quando você mistura novamente a amostra do carrinho de mão, normalmente. A sua conformidade de colocar o concreto dentro dos moldes em número de camada correspondente à tabela 1, que a gente viu lá no início, né? Se for um concreto com slump menor de que 160 milímetros, você faz em duas camadas de 12 golpes. Se for maior, utilizando o corpo de prova de 100, né? 100 por 200. 100 de diâmetro, 200 de altura. Aí você faz duas vezes de 12 golpes. Se for maior, uma vez de 12 golpes, né? Aqui, ó. Ao introduzir o concreto, deslocar a concha ao redor da borda do molde de forma a segurar a distribuição simétrica imediatamente com a haste, o movimento circular, nivelar o concreto antes do seu adensamento. Então aí você dá uma niveladinha, né? Dá uma batidinha dentro, joga depois que você jogou, você faz o adensamento com a haste, né? E depois faz a segunda camada, adensa de novo 12 golpes, arrasa e faz a sua identificação. Aqui, ó, a escolha do método de adensamento. Então aqui ainda tem aqui uns critérios para você escolher o método de adensamento. Se você vai escolher por vibração ou manual, tem critério. E esse critério é de acordo com o abatimento, que é o Inside Slump Test. Então vamos ler aqui, ó.
deve ser feita em função, aqui ó, escolha do método de adensamento, deve ser feita em função ao abatimento do concreto, determinado de acordo a NBR NM 67, e das seguintes condições: o concreto com abatimento compreendido entre 10 e 30 milímetros deve ser por vibração. Então, assim, se for um concreto muito duro, com pouca trabalhabilidade, até 30 milímetros, deve ser feito por vibração. Não adianta fazer manual. A norma aqui já diz, né? Em que casos é isso aqui? Porque concreto projetado. Concreto projetado, ele é com um slump muito baixo, né? Então, o adensamento tem que ser por vibração, né? Esse é um caso. O concreto com abatimento compreendido entre 30 e 50 pode ser com haste manual ou por vibração. Ó, haste manual ou por vibração. Com abatimento superior a 150, só pode ser manual, já não pode ser vibrado. Porque já é um concreto bem molinho, já é um concreto bem fluido, né, acima de 150, então só pode ser manual, não pode ser por vibração. Adensamento manual com a haste, vem na tabela 1, foi que a gente viu agora. Essa tabela aqui deve ter sofrido alguma alteração, então a gente já falou na tabela lá de cima. Que a primeira camada deve ser atravessada em toda a sua espessura, quando adensada com a haste, evitando golpear o molde. Você não pode bater no fundo do molde. Os golpes devem ser distribuídos uniformemente em toda a seção do... Os golpes devem ser distribuídos uniformemente em toda a seção transversal do molde. Então você tem que fazer circularmente, né? Que eu falei. Os golpes. A cada uma das camadas também deve ser adensada em toda a sua espessura, fazendo com que a haste penetre aproximadamente 20 milímetros na camada anterior. Então, se você for fazer um adensamento de 2 camadas, por exemplo, você adensa a primeira, quando você for adensar a segunda, você tem que entrar um pouco na camada inferior, mas não tudo de novo, né? Só aqui 20, como está descrito aqui, 20 milímetros, que é 2 centímetros, né? Se a haste de adensamento criar vazios no concreto, deve bater levemente na face externa do molde. Na face externa, nunca interna, tá, gente? Até que feche, os vazios, né? Que quando você está adensando, quando você puxa, aí fica aquele vazio da haste, né? Você dá uma batidinha na lateral para dar uma vibrada, né? Para ele balançar um pouquinho e adensar, né? Aqui está falando do adensamento por vibração. A gente já falou ali em cima os tipos de como que é o tipo de vibrador, né? Aqui está falando que deve ser de acordo com a tabela 1. Vamos ver aqui o que fala. Somente quando o adensamento for realizado por vibração interna, o concreto da última camada deve ser colocado de modo que sua superfície fique no máximo 5 milímetros abaixo da altura do molde, preenchendo totalmente o molde no concreto ao vibrar. Tá. Vamos ver aqui o que fala. Vibração externa, que é como se fosse uma mesa vibratória, né? Eu vou dar uma passada mais rápida aqui, gente, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas depois vocês dão uma lida. Se for o caso aqui, vocês já sabem, né, aonde procurar, né, a informação. Aqui o transporte, né? Quando eu for realizar a mudagem no local do armazenamento, às vezes você vai mudar um lugar e vai levar armazenar para outro lugar, né? Então o próprio prova deve ser levado imediatamente após o arrasamento, né? Que é depois que você completa a última camada, você dá aquele acabamentozinho, até o local de permanência da cor inicial. Ao manusear o campo de prova, evitar trepidações, golpes. Então ele não pode sofrer nenhum tipo de ação que vá modificar a sua estrutura ali, né? Então ele tem que ser tratado com cuidado no transporte. E aqui a gente fala da cura. Essa norma também ela fala um pouco da cura. Isso para quem vai fazer lá pedir a prova de qualificação,
tem que se ligar, porque essa norma aqui fala da cura também, não fala só da moldagem, tá? É moldagem e cura. Isso o examinador lá ele pega no pé. Então aqui, após a moldagem, colocar os moldes sobre a superfície horizontal rígida, livre de vibrações e qualquer outra causa que possam perturbar o concreto durante as primeiras 24 horas, em caso de corpo de prova cilindro, e 48 horas em caso de corpos de provas prismáticos. Todo campo de prova deve ser armazenado em local protegido de intempéries, sendo devidamente coberto com material não reativo e não absorvente. Ele não pode ficar em intempéries, né? Tomando sol e chuva. Então, nas primeiras horas ele tem que estar coberto. O campo de prova transportado da obra para o laboratório para serem ensaiados após o cumprimento do período de cura inicial deve ser submetido ao tipo de cura correspondente. A gente vai ler aqui, né? O 8.2 e o 8.3. Para realizar o transporte deve ser embalado de maneira adequada, evite golpes, choques, então você tem que transportar ele com carinho, né? O campo de provas moldados para comprovar a qualidade e uniformidade do concreto durante a sua construção. Vamos lá. O campo de prova a ser ensaiado a partir da sua idade, moldagem e com finalidade de verificar a qualidade e a uniformidade do concreto utilizado na obra. Então aqui a gente vai levar ele para o laboratório para ensaiar, para verificar as suas características, se a característica de concreto é aquela que a gente pediu, né? Então aqui eles falam que o campo de prova cilíndrico tem que ficar no mínimo 24 horas na forma e o prismático 48. Mas até o cilíndrico é bom ficar um 48, porque às vezes você vai desmoldar e ele está meio mole ainda e pode quebrar as pontas, né? Então eu recomendo que fique 48 horas, se for possível, né? Aqui o armazenamento. O corpo de prova deve ser identificado. Normalmente a gente cria uma numeração, né? Que aquela numeração identifica o corpo de prova e dá a estabilidade da onde foi lançado aquele concreto daquela amostra, né? Então aqui diz que deve ser, após a sua identificação, o corpo de prova deve ser armazenado até o momento do ensaio em solução saturada de hidróxido de cálcio. Essa coisa aqui meia diferente aqui, né, que a gente diferente não sabe o que é nada mais do que cal, tá? Então você vai colocar água e cal. Aí é essa solução saturada com hidróxido de cálcio. E aí tem a temperatura, né, que você tem que estar verificando a temperatura da água e anotando todo dia, né? Porque se der algum problema no ensaio, a gente verifica a temperatura que foi armazenada a água, pode ter dado um retardo, se a água for muito fria, ele retarda ali a resistência do concreto, tá? A temperatura também pode ficar em câmara úmida, né? Em vez de ficar no tanque, pode ficar em câmara úmida também. Aí aqui tem as temperaturas, tá? Vou passar aqui mais rapidamente. O corpo de prova moldado para verificar as condições de proteção e cura. Então aqui é o que a gente já falou, né? Após ele ser desmoldado, tem que ser identificado imediatamente, né? Receber as mesmas proteções climáticas de toda a superfície e que toda a estrutura representam. É por isso que você tem que garantir que, aqui ó, diz, esses corpos de prova devem receber as mesmas condições, contrações climáticas e a mesma cura em toda a sua superfície, que é a estrutura do concreto, que representa. Então assim, isso aqui é um item muito importante. Não adianta você pegar, fazer todo o controle do seu concreto do corpo de prova e não fazer o controle da estrutura. Porque a estrutura também tem que ficar molhada, né? De acordo com o cimento, tem que ficar molhando durante 10 dias, ou fazer a cura química, né? Você joga um produto que inibe a evaporação da água, né? Então não adianta você fazer isso no seu campo de prova e na sua estrutura lá no campo não fazer. Então ela tem que receber a mesma ações de armazenamento
que você está fazendo no seu corpo de prova, né? Para você garantir que a resistência do corpo de prova é a resistência que está lá na estrutura. Após o período de cor e especificação para a estrutura, o corpo de prova deve se permanecer no mesmo local, exposto às mesmas condições climáticas da estrutura, ou seja, até ser enviado ao laboratório para ser ensaio. Preparação da base. Aqui já está entrando aqui já até na... Ela dá uma entrada no ensaio de resistência, mas eu não vou comentar isso aqui nesse vídeo. Isso aí já é assunto para outro vídeo, o ensaio de resistência. Aqui o capeamento. Tá, é isso, gente. Deixa eu voltar aqui. Então, o assunto do vídeo foi esse. Então, para vocês verem que tudo que a gente for fazer tem a norma específica, a norma descreve certinho como é que tem que ser feito, né? Peço a vocês que deixem os seus comentários. Se tiver alguma dúvida, eu vou tentar responder o mais rápido possível. Não deixe de se inscrever no meu canal, dar uma fortalecida. Não deixe de deixar o like aí, se gostou ou não gostou do vídeo. Beleza, gente? Então é isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo.